Bom dia, pessoal. Essa é a quarta aula do curso de gramática. Nós vamos dar continuidade aos elementos básicos, aos conceitos iniciais do estudo de gramática, tá? Para a gente poder depois entrar mais objetivamente em uma gramática bruta, né? Com regras e no estudo de gramática normativa, certo? Então vamos lá. A linguagem ela é entendida como uma atividade humana de falar. Como eu falei na aula passada, a linguagem faz parte de uma intercomunicação social, tá? Nós sempre falamos com outra pessoa, né? A linguagem ela pressupõe o outro, né? Ela pressupõe um falante e um ouvinte, correto? Então, nesse sentido, nós podemos pensar em 5 dimensões universais da linguagem, tá? Criatividade, materialidade, semanticidade, alteridade e historicidade, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Peço um pouco de calma, essa aula vai ficar um pouquinho mais demorada que as outras, mas enfim, vamos lá, certo? A criatividade, ela está ligada ao fato que a língua, ela está em constante criação, ela é uma forma de cultura, né? Ela é uma atividade sempre criadora, ela não fica estática e nem ligada ao aprendizado. Pelo contrário, a língua ela é sempre semântica, né? E sempre se renova o tempo todo. Então, quando nós falamos de linguagem, né, e de língua, nós temos sempre que ter na mente esse conceito de criatividade, certo? Que a criatividade ela não pode ser dissociada da língua, certo? Em segundo lugar, a materialidade, né, é uma atividade condicionada, né? A linguagem é uma atividade condicionada por elementos materiais, que são os elementos fisiológicos e psíquicos, né? Nós temos como elementos fisiológicos aí a nossa boca, a nossa língua, nosso cérebro, enfim, uma série de elementos fisiológicos que possibilitam a linguagem acontecer, e temos também os elementos psíquicos que nos ajudam a construir o que nós queremos falar. Então, esse segundo aspecto da materialidade também é fundamental para entender a linguagem, certo? Principalmente se nós partimos da ideia ou do estudo de um falante, né, que tem a capacidade de utilizar esses órgãos de fonação para poder falar, produzir sons, signos fonéticos, enfim, possibilitar o entendimento do outro, né? Temos a semanticidade, que é uma coisa também óbvia, né? Que cada forma, cada palavra, cada elemento da linguagem, ele tem um conteúdo significativo, porque tudo na linguagem significa algo, né? Tudo tem seu aspecto semântico, seu significado. Então esse é uma dimensão muito interessante, muito importante de se estudar quanto à linguagem, certo? Temos também a alteridade, porque voltando novamente ao que eu falei na aula passada, não adianta a linguagem sem pensar o outro, né? A linguagem ela é feita justamente para os homens se comunicarem, falarem uns com os outros, falarem o que querem, enfim. Se a linguagem é social, nós não podemos pensar a linguagem sem uma alteridade, certo? E por fim, nós temos a historicidade, né? Que também já foi mencionada na aula passada, mas não podemos deixar de recordar e nem de valorizar esse aspecto, né? Que a linguagem ela tem uma tradição histórica e ela sempre se modifica em relação a ela mesma, tá? A linguagem é dinâmica, nós a reconstruímos o tempo todo, nós inventamos gírias, nós falamos os termos de forma diferente nos diferentes lugares, enfim. A linguagem é viva, ela não é estática
E nesse sentido, pensar uma historicidade da linguagem é muito interessante, tá? Muito importante para a gente entender tudo que a gente está estudando, certo? Espero que não tenha me alongado demais. Muito obrigado a todos, um abraço.